A vida não é um playground. Ela simplesmente é um misto de emoções. Emoções essas que podem oscilar entre tristeza, tédio, dor, como também alegria, felicidade, estado de êxtase. E é entendendo essa natureza da vida que o autor das 48 Leis do Poder, Robert Greene, diz na 32ª lei, que é: desperte a fantasia das pessoas. Nessa lei, ele estipula que a realidade, por vezes, ela pode não ser tão agradável para aquele que deseja o poder. Porque, como sabemos, a realidade, por vezes, ela tem aquela questão desconfortável que não só o poderoso, como os seus possíveis subordinados poderão entrar numa certa desavença com relação a isso. Por isso, aquele que almeja ter o poder genuíno em mãos, ele precisa brincar com a fantasia. Precisa colocar algo que vá fazer as pessoas pensarem, sonharem e principalmente acreditarem que o mundo pode sim ser uma espécie de parque de diversões, dependendo daquelas pessoas que estes subordinados escolhem para lhes liderar. Então é sempre importante que o poderoso tenha essa compreensão de que as pessoas o tempo todo estão movendo mundos e fundos para se livrar de qualquer resquício de dor, de qualquer questão que possa as apavorar e coisas nesse sentido. Então, o poderoso, entendendo que essa é uma demanda que existe, está cada vez mais em alta, ele começa a trabalhar exatamente nesse ponto, entendendo que as pessoas não querem saber da verdade, elas querem ilusões reconfortantes, porque se elas ouvirem a verdade de maneira nua e crua, elas ficarão deprimidas, para baixo, e todos aqueles sentimentos negativos. Porque as pessoas não querem aquilo que é difícil, elas querem comodidade, praticidade e prazer. E aí entra num outro ponto que é de suma importância. Os prazeres temporários, eles assumem uma posição muito relevante na vida dessas pessoas. O senso comum, o tempo todo, renuncia a prazeres duradouros por aqueles prazeres efêmeros. E isso causa prejuízos tanto no médio como principalmente no longo prazo. Mas, aquele negócio, a pessoa que não quer mudar, não quer enxergar a realidade, não adianta você querer ser o salvador da vida delas que, se elas mesmas não quiserem se salvar, de nada adiantará. Elas continuarão ali, afundadas na lama, no fundo do poço e assim sucessivamente. Porém, o poderoso, ele pensa o seguinte: em tempos de crise, o que é melhor? Você chorar ou você vender lenços? Então, sabendo dessa questão, o poderoso, ele vende lenços usando exatamente a fantasia das pessoas para realmente sobressair nesse aspecto e conseguir fazer com que ele se sobressaia. Muitos utilizam isso, né? Em todas as áreas do poder a gente pode observar essa questão. Principalmente aqueles coaches, eles acabam vendendo teorias muito baratas, receitas de bolo prontas, tudo aquilo que já é pré-formatado, porque as pessoas estão cada vez mais em busca de soluções rápidas para problemas complexos. Então, você tem duas escolhas. Ou você vai chorar junto com elas e tentar fazer com que elas enxerguem a realidade, coisa que provavelmente não vai acontecer, ou você vai vender lenços para elas. É uma escolha que a pessoa que almeja o poder tem que fazer. Lembrando que, de acordo com o autor, se a pessoa escolher, ao invés de vender lenços, querer mostrar a realidade, essa pessoa poderá obter tudo, exceto o poder. E aqui vão as 3 frases principais que resumem bem a ideia do autor neste capítulo. Número 1. Para conquistar o poder, você tem que ser fonte de prazer para as pessoas que o cercam. E o prazer vem de brincar com as fantasias dessas pessoas. Não lhes prometa uma melhoria gradual por meio do trabalho árduo. Pelo contrário, prometa-lhes a lua, a grande e a súbita transformação, o pote de ouro. Frase número 2. Para dar poder, a fantasia deve permanecer até certo ponto irrealizada, literalmente irreal. Frase número 3. A mentira é um feitiço, uma invenção que pode ser ornamentada como fantasia. A verdade é fria, sóbria, não tão confortável de assimilar. A mentira é mais apetitosa. A pessoa mais detestável do mundo é a que sempre fala a verdade, nunca romanceia. Eu acho sempre mais interessante e lucrativo romancear. E aí, me diz o que você achou em relação a essa lei? Deixa aqui na seção dos comentários e nos vemos amanhã na 33ª Lei do Poder. Até!